presença. Pai amado, Deus querido, que Tu venha usá-lo, Senhor, de maneira extraordinária nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus querido, tudo aquilo que ministrou no coração do Teu Filho, possa usar, Senhor, a boca do Teu servo para falar aos nossos corações. Enquanto ele estiver aqui ministrando, Senhor, que Tu venha de encontro ao lar do Teu servo, as suas necessidades, e abençoa em nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos. Eu agradeço a Deus por estar aqui nessa noite, mais uma vez. Estive aqui a primeira vez em 2017, se eu não me engano, num evento de jovens, Preguei aqui. Também preguei aqui esse ano, numa consagração, E mais uma vez eu retorno a essa casa aqui, A igreja abençoada, o púlpito bem bonito mesmo, Tá cada vez melhorando, Amanda? E eu vim aqui através da Amanda, que é minha prima, Já acho que a maioria já conhece, mas eu agradeço pela oportunidade também, pela pastora, me concede estar aqui. Amém, pastora? E o meu pastor também, sou da igreja de Madureira, da congregação de Catiri. Meu pastor é o Luiz Bessa. E ele também tem sido uma bênção na minha vida, E vamos abrir a Bíblia, irmãos, no livro de Gênesis, capítulo 24. Perdão, capítulo 25. Deus já tem falado comigo. E eu sempre trago uma caneta para anotar algumas coisas. Obrigado, irmão. E Deus já falou, até uma oração que eu fiz aqui quando eu cheguei, na palavra devocional, Deus me deu a resposta daquilo que eu estava orando. E Deus está aqui nesse lugar. Irmão, Gênesis capítulo 25, do verso 27 até o 34. Eu, de vez em quando, irmãos, eu tenho saído para pregar, Prego por chamada. Deus me chamou com 16 para 17 anos. E hoje eu estou com 34, Minha namorada não pôde vir hoje, porque ela tem compromisso na igreja dela também, lá em Libertação. Mas eu tenho pregado e a gente sabe que prega, que Deus vai nos dando as mensagens. Essa mensagem que eu tenho aqui, Deus já está falando comigo já há uns 2 meses. Só que toda vez que eu saio para pregar em algum lugar, eu penso, poxa, acho que eu vou pregar aquela palavra de Gênesis 25. E Deus disse que não. Só que quando a Amanda entrou em contato comigo, falou, Davi, tem como você pregar na segunda-feira lá? Eu falei, sim. Na hora o Espírito Santo falou, agora está na hora de pregar aquela palavra. E Deus me deu essa mensagem em Gênesis 25. Eu ainda estou... A gente que prega, irmãos, profeta é diferente, Porque tem hora que a gente não quer pregar aquilo que a gente vai pregar, mas a gente tem que obedecer à voz de Deus, E Deus falou comigo sobre cansaço, nessa palavra, sobre cansaço. Cansaço espiritual, cansaço. Eu não sei se tem alguém aqui passando por essa situação, mas eu creio que tudo que eu falar aqui vai ser vindo do trono direto de Deus para o seu coração, amém? Vamos ler a palavra em Gênesis capítulo 25, verso 27 até o 34. Vamos ler alternada? Eu leio 27, a igreja lê o seguinte, diz assim: E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. A igreja. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E diz, vai, a igreja. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Amém, pode sentar. Irmãos, a palavra que Deus me deu está nessas 2 palavras aqui. Cansado no verso 29, cansado no verso 30.
Antes de eu começando a pregar já, e quem me conhece já me viu algumas vezes, já sabe como é que sou, eu sempre gosto de falar do texto, do contexto. O livro de Gênesis, irmãos, ele foi escrito por Moisés, é o autor, né, do Pentateuco, e aproximadamente a data é no 15º século antes de Cristo. E a Bíblia também vai falar no livro de Gênesis que é o livro dos começos, é onde tudo começou. A primeira família, o primeiro casal, a primeira lei, o primeiro culto. E o livro de Gênesis, ele vai nos trazer várias coisas interessantes. Eu tenho lido a Bíblia no Evangelho de João. Há pouco tempo eu tinha estudado todo o livro de Gênesis e Deus fala muito através da sua palavra. E uma das mensagens que ele me deu foi aqui, em Gênesis 25. Quando a gente lê Gênesis 25, a gente já passou pela história de Abraão, que ele sai da sua terra, da sua parentela, e vai até uma terra em que Deus haveria de mostrar. E agora aqui, nessa narrativa, está começando a história de Isaac e seus filhos. Por quê? Porque o livro de Gênesis, eu falei aqui, é o livro dos começos. A história de Abraão, ela acaba e começa a história de Isaac. Isaac tem agora 2 filhos, Jacó e Esaú, que nasceram exatamente no mesmo dia. E a Bíblia vai dizer aqui nos versos anteriores ao que nós lemos, que tanto Esaú quanto Jacó nasceram juntos, tanto que Esaú é o mais velho por sair do ventre primeiro, e Jacó saiu logo depois. E há um detalhe que ele sai segurando o pé de Esaú. E quando a Bíblia vai dizer no verso 27, ela vai dizer o quê? Que cresceram os meninos, ou seja, ela está tratando do seu cotidiano, do seu dia a dia. Cresceram os meninos, quem? Esaú e Jacó. Aí vai dizer, e Esaú foi homem perito na caça. Já Jacó era um homem simples, habitando em tendas. A Bíblia começa em Gênesis 25, narrando a história dessa família. Família de Isaac, que era ele, Rebeca, sua mulher, e agora seus filhos, Esaú e Jacó. E a Bíblia está dizendo aqui como era o seu dia a dia. Esaú era um homem perito na caça. Jacó era um homem simples, mas habitando em tendas. O que aqui a Bíblia já está nos ensinando? Esaú e Jacó, eles não faziam coisas iguais. Cada um tinha uma função diferente. Cada um tinha uma finalidade dentro daquela família diferente. O que eu aprendo aqui? É que, assim como era na família de Isaac, também é no reino de Deus. Deus já está nos ensinando. Como Gênesis é o livro dos começos, é o livro do início de tudo, ele já nos ensina que a formação de uma família, dentro dessa família, cada um tinha sua função. Esaú era o caçador, Jacó era o mais caseiro, era aquele que cuidava das coisas da casa. Então eu aprendo aqui que cada um tinha uma função, cada um tinha uma finalidade. E no reino de Deus é a mesma coisa. Cada um tem uma função, cada um tem uma finalidade. Deus te escolhe e me escolhe, cada um de nós aqui, para nós exercermos algo através do seu reino, para o seu reino. Você está aqui hoje, às vezes Deus tem uma chamada contigo de pregar, ou você tem uma chamada de evangelizar, ou você tem uma chamada de cuidar do seu próximo. Tanto é que no livro de Efésios, no capítulo 4, no verso 11, vai revelar 5 ministérios. Quais? Ministério de apóstolo, ministério de profeta, ministério de evangelista, ministério de pastor, ministério de doutor. Por quê? Porque cada um tem uma função determinada no reino de Deus. Eu aprendo o quê? Que no reino de Deus ninguém fica desempregado, ninguém fica parado, ninguém fica sem fazer nada. É mentira do diabo que você está aí sentado e não tem nada para fazer. Deus te trouxe aqui, te colocou aí sentado. Ah, mas eu não tenho nada para fazer. A pastora não olha para mim, o líder não olha para mim, não me percebe, parece que eu não
não existo, é mentira do inferno, porque cada um tem uma função no reino de Deus, uns para pregar, outros para evangelizar, outros para louvar, mas irmãos, a melhor coisa é eu saber aquilo que Deus me separou, porque quando eu faço aquilo que Deus me separou, eu vejo os frutos daquilo que eu faço para Ele nascer. Aí, o que eu aprendo aqui? Que lá em Êxodo capítulo 3, verso 6 e verso 15, quando Deus diz para Moisés quem ele era e diz o nome dele, ele vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não diz assim: eu sou o Deus de Abraão só. Não, eu sou o Deus só de Isaac ou só de Jacó. Não, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por quê? Porque Abraão não era unanimidade, Isaac não era unanimidade, Jacó não era unanimidade. O que eu aprendo aqui? Se cada um tem uma função no reino de Deus, o nome de Deus que ele falou para Moisés revela que todos nós não somos unanimidade nenhuma. Aquilo que Deus colocou para você fazer é a tua responsabilidade. Porém, você não é melhor do que o teu irmão que está sentado do teu lado, que às vezes só vai à igreja, não está aqui, mas ele é tão importante para o reino de Deus como você também. E o nome de Deus revela isso: Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque Abraão tinha defeitos que Isaac não tinha. Isaac tinha defeitos que Abraão e Jacó não tinham. Jacó tinha defeitos que Abraão e Isaac não tinham. Porém, Abraão tinha virtudes que Isaac e Jacó não tinham. Isaac tinha virtudes que Abraão e Jacó não tinham. Jacó tinha virtudes que Abraão e Isaac não tinha. Mas quando Deus fala para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quer dizer, olha, os três não são unanimidade, porém eles juntos se completam. O que eu aprendo aqui? Que Deus é um Deus que nos completa. Ele precisa da Amanda, mas ele precisa da pastora. Ele precisa do evangelista Ricardo, mas ele precisa da Marina. Ele precisa do João, mas ele precisa da fulana. Por quê? Porque ninguém é melhor do que ninguém, mas nós juntos nos completamos e glorificamos ao nome de Deus. Então, como eu falei aqui, a Bíblia é o livro dos começos. Ela está mostrando que a formação de uma família, mas já é um retrato para o reino de Deus, porque toda a Bíblia vai apontar para Jesus Cristo. E aqui, para a gente continuar, vai dizer no verso 28, eu trago sempre esboço e vejo aqui para não esquecer. Verso 28, vai dizer assim: e amava Isaac a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. O que esse versículo está dizendo na família, numa formação da família? Dentro daquela família, cada um tinha a sua função, mas acontecia algo aqui que não deve acontecer. A Bíblia vai dizer: amava Isaac a Esaú, e vai explicar o porquê. Porque a caça era de seu gosto. O que ele está explicando? Que Esaú amava Isaac, Isaac amava Esaú porque Esaú era homem de caça. Então Isaac se familiarizava com aquilo que Esaú fazia. A Bíblia vai dizer: mas Rebeca amava a Jacó. Por quê? Porque Rebeca se familiarizava com o que Jacó fazia. Quando a Bíblia coloca o verbo amar aqui no texto, ela quer dizer o seguinte: que era a escolha de Isaac amar a Esaú mais do que a Jacó, e era escolha de Rebeca amar mais a Jacó do que a Esaú. Por quê? Porque ninguém ama simplesmente porque amor do nada. Ninguém diz assim: amei, olhei para você e amei. Não, amor é mandamento, é vontade de amar, é escolha de amar. Você suporta o teu irmão e você ama o teu irmão porque você escolheu amar. Por isso, amar é mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você se ama, ama o teu próximo. Escolha amar. Por quê? Amor é uma escolha. Deus
escolheu nos amar, e pelo fato dele escolher nos amar, ele deu a vida dele por nós, irmãos. Então, quando a Bíblia está dizendo que Isaac amava Esaú, ela quer chamar a nossa atenção. Qual? Ela vai explicar, porque a caça era de seu gosto. Mas espera aí, se Isaac ama Esaú, por que ela explica o fato de Isaac amar a Esaú? Porque ela está querendo nos revelar que havia uma preferência de Isaac para com Esaú e uma preferência de Raquel para com Jacó. Aí eu fui estudar um pouco mais, e a Bíblia no Antigo Testamento, ela foi escrita no hebraico, e a palavra amar, no verbo amar, que está aqui no original, no hebraico, significa preferência, ou seja, o certo seria ser, e preferia Isaac a Esaú, e preferia Raquel, Rebeca a Jacó, ou seja, era preferência. O que eu aprendo aqui? Que o sentimento de Isaac por Esaú e Rebeca por Jacó era por causa daquilo que eles faziam. E o que a gente aprende aqui, dentro dessa família? Que você precisa tomar cuidado com pessoas que te tratam só por causa do bem que você pode oferecer. Você precisa ficar atento, porque dentro da casa de Deus tem gente que te trata por aquilo que você pode oferecer. E essas pessoas que te tratam bem por causa daquilo que você pode oferecer a elas, quando você entristece elas e não faz o que elas querem, aí elas se voltam contra você. Era isso que estava acontecendo aqui. Isaac preferia Esaú, porque fazia o que ele gostava. Mas no dia que Esaú dissesse, não quero mais caçar, aí eu quero ver se Isaac iria amá-lo como amava aqui. Toma cuidado com esse tipo de gente que te trata pelo que você tem para oferecer. É igual um casal de namorados, um diz para o outro que ama, um fala para o outro que ama um ao outro, mas no dia o rapaz pede uma prova de amor à menina e pede para se deitar antes do casamento. E aí quando a menina diz não, ele quer abandonar ela. Por quê? Porque ele só estava com a menina por causa daquilo que ela poderia oferecer. Então você precisa tomar cuidado e pedir discernimento espiritual. Porque existem pessoas que nos tratam por aquilo que podemos oferecer. Porém, Jesus Cristo nos trata pelo que somos. Jesus não te trouxe aqui porque você tem um talento extraordinário, não. Jesus escolheu te amar, escolheu ter você. E Ele foi lá, a graça dEle foi lá, te alcançou, te lavou e te colocou aqui hoje. Irmão, se Jesus nos tratasse por aquilo que nós pudéssemos oferecer, Ele não teria curado o cego de nascença que mendigava em João 9. Por quê? Porque aquele cego não tinha nada para oferecer. Porém, Ele curou aquele cego. Se Jesus nos tratasse por aquilo que só temos a oferecer, Ele não teria tratado com aquela mulher samaritana em João 4, porque aquela mulher já tinha 5 homens, já tinha passado na mão de 5, e o que estava com ela atualmente não era nem o marido dela, ela não tinha nada para oferecer, mas Jesus foi lá e pregou uma das maiores mensagens que Ele poderia já ter pregado quanto esteve aqui na terra, a mensagem da água viva. Por quê? Porque Ele não nos trata por aquilo que temos a oferecer a Ele. Porque nada daquilo que a gente pode fazer vai chegar aos pés daquilo que Ele fez por nós na cruz. Se Jesus nos tratasse, irmãos, por aquilo que nós pudéssemos oferecer, Ele não teria curado aquele endemoniado de Gadara lá em Marcos 5. Porque não prestava, era um homem que andava endemoniado, mas Ele foi lá, mas Ele se encontrou com aquele homem, curou, transformou a vida dele. Por quê? Porque Deus, Ele nos ama pelo que somos, Ele te vê e Ele escolheu te amar. Irmão, você está aqui hoje porque é consequência do amor de Deus na tua vida.
Se o diabo mandar luta para você, se você achar que a luta está grande, lembre-se que alguém amou você primeiro. E por causa desse amor, ele abriu os portões do céu para você entrar naquele grande dia. Irmão, vamos lá que eu tenho que pregar aqui. Verso 29 e verso 30 vai dizer o seguinte, que Jacó cozera um guisado. Repara, que a Bíblia vai dizer, como ele era perito na caça, Esaú, então a gente entende que ele saía para caçar. Nesse dia aqui ele volta e Jacó estava fazendo um guisado. Só que a Bíblia vai dizer que veio Esaú do campo e estava ele cansado. Aí é aqui que começa a palavra cansado. Por quê? Porque a palavra cansado no original, no hebraico do Antigo Testamento, significa esgotado. Quer dizer que Esaú naquele dia, quando foi caçar, ele foi até o seu limite. Então ele chegou esgotado, ele chegou ao ponto de acabar as suas forças, ele estava esgotado. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer, veio Esaú do campo, era a causa do cansaço dele. Ele passou o dia caçando e ele não estava só cansado, mas ele estava esgotado. Ou seja, por que ele estava esgotado? Por causa da rotina que ele sofria. A rotina esgotou Esaú. E a Bíblia vai dizer, tanto no verso 29 e no verso 30, que quando ele chega em casa, Jacó estava cozinhando. E a Bíblia vai dizer que ele fala assim, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho. Repare, irmão, que ele vai fazer um pedido para Jacó. Me deixa comer desse guisado vermelho. Dá para mim. Por quê? Porque ele estava esgotado. Aqui eu quero te entregar aquilo que Deus falou comigo. Que tem muita gente que está cansada no meio dele. Tem muita gente que está esgotada no reino de Deus, porque está vivendo um mundo de rotina, está vivendo, entra ano, sai ano, vem culto, vai para casa, volta para o culto, vai para casa, vem outro culto, vem outro mês e vem outro mês, mas a rotina está cansando você. Outros estão esgotados, já estão sem forças, estão no limite. E acontece algumas coisas na vida de quem está cansado, de quem está esgotado. E é aqui que Deus quer te alertar. Se você está esgotado, preste atenção. É nessa hora que o diabo vem contra a sua vida. É nessa hora que ele quer colocar coisas na sua mente. É nessa hora que ele quer interferir na sua vida espiritual. E ele vai falar, deixa-me, peço-te comer desse guisado. Por quê? Porque Esaú estava cansado, esgotado. E ele pede para comer aquele guisado que Jacó estava preparando. E qual é o primeiro perigo? É que quem está esgotado, quem está cansado, vê solução naquilo que é passageiro. Muitas das vezes, quando você está cansado, quando você está esgotado, você vai começar a ver solução naquilo que é passageiro. Olha aqui, irmãos, o que era guisado? Guisado é um prato feito através da forma de cozinhar. Você pode cozinhar peixe, carne, legumes, que era o caso de Jacó, através de como se fosse um refogado. Você faz. E essa comida, guisado, leva tempo para ficar pronto. Por quê? Porque você tem que cozinhar. Só que acontece uma coisa, que ele começa a exalar um cheiro. E quem sabe cozinhar guisado, eu acredito que Jacó sabia preparar uma boa comida, o cheiro exalou. Quando Esaú chega esgotado, ele está muito cansado, no limite, mas ele está com fome. E ele vê naquele guisado a solução para o seu problema. Ou seja, eu estou esgotado, eu estou com fome. E esse guisado eu quero para mim. É a solução daquilo que eu estou sofrendo. Ou seja, a fome que ele tinha era passageira. Porque ele iria comer o guisado, mas a fome iria passar. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que Esaú perde a sua primogenitura. Porque quem está esgotado vê a solução no que é passageiro.
Irmãos, e o que ele queria? Por que a solução era passageira? Porque Esaú estava com fome novamente. Ele comeu, matou a fome dele, mas depois ele sentiu fome de novo. Então, quando você está esgotado, você fica vendo solução naquilo que é passageiro. A mulher samaritana ia toda vez no poço buscar água, lá em João 4. Mas a água que ela bebia matava a sua sede na hora, mas a sede voltava. Mas um dia ela foi ao poço, e quem estava lá? Jesus. E Jesus falou: olha, mulher, se tu soubesse quem te pede água, você não pediria água, sim, só não viria só pegar água, mas você pediria água e eu te daria água viva. Porque a água que Jesus tem para oferecer, ela não mata só a tua sede na hora, mas ela te mata a tua sede eternamente. Irmão, quando você está esgotado, o diabo coloca coisas na sua frente para você matar o seu esgotamento, matar a sua fome, mas isso que ele te oferece é passageiro. Porém, aquilo que Jesus tem para a tua vida não é passageiro, dura eternamente. Irmão, então o que a gente aprende aqui? Não procure solução naquilo que é passageiro. Procure solução em Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. Olha o que ele vai falar assim. Ele pede o guisado para comer e Jacó, de olho na primogenitura, vai dizer. Verso 31. Vende-me hoje a tua primogenitura. Vende-me hoje a tua primogenitura. Ô Esaú, eu vou até te dar, mas eu preciso que você me venda a sua primogenitura. Irmãos, o que eu aprendo aqui? Que Jacó, ele coloca preço para Esaú naquilo que tinha valor. Porque a bênção da primogenitura não era sorte, era bênção, já dizia bênção da primogenitura, era algo concedido por Deus. Só que Jacó está oferecendo um preço para aquilo que tinha valor na vida de Esaú. E aqui eu aprendo uma coisa, que quando você está cansado, quando você está esgotado, o inimigo sempre vai querer colocar preço naquilo que tem valor para a sua vida. Por quê? Porque aquilo que Deus te dá não tem preço, porém tem valor. Há uma diferença entre preço e valor. Por quê? Porque aquilo que tem preço dá para negociar, mas aquilo que tem valor é inegociável. Eu já vi um dia numa entrevista num canal esportivo um coroa, e ele tem no escritório dele um quadro com uma braçadeira de capitão. E ele é ídolo do Zico. Ele disse que aquela braçadeira de capitão que ele tem na sua sala, ele pegou no último jogo da carreira do Zico. Que quando o jogo encerrou, ele entrou em campo criança correndo e puxou o Zico e falou: me dá sua braçadeira. E Zico deu. E ele guarda. E aí o repórter perguntou: mas se alguém oferecer algum dinheiro, você não vende não? 1 milhão, 10 milhões? Ele falou: não. Isso aqui não tem preço. O valor que isso aqui tem para mim é grande demais. O que eu aprendo aqui? Que aquilo que tem valor para você é inegociável. Porém, o diabo quer colocar preço naquilo que tem valor, porque o que se coloca preço dá para negociar. Então, quando você está esgotado, cansado, se dizendo: eu tenho que ir para o culto de novo, eu vou para a igreja de novo, de novo isso, de novo oração, de novo, estou cansado dessa vida de crente. Toma cuidado, meu irmão, porque o diabo pode chegar para você e querer te oferecer um preço naquilo que Deus já te deu e que tem valor. Porque ministério não tem preço, ministério tem valor. Não existe negociação. Irmão, eu prego já desde os 16 para 17 anos. Nunca cobrei um centavo para pregar. Já recebi oferta, mas cobrar eu nunca cobrei. Mas tem muita gente aí que foi chamada, que Deus levantou e que agora está colocando preço naquilo que tem valor. Por quê? Porque a igreja pequena convida ele vai. Mas se uma igreja grande chamar no mesmo dia, a oferta é maior e oferece um dinheiro maior. Ele desmarca com a igreja pequena e vai na maior. Por quê? Porque ele já olhou o preço naquilo que tem valor. Irmãos, e isso é muito perigoso.
Porque o teu ministério não tem preço, mas tem valor. Eu gosto daquela passagem da vinha de Nabote, lá em 1 Reis 21. É a paralela a Levítico 25, verso 23 ao 28. Acabe chega para Nabote e fala assim: ó, dai-me a tua vinha. Se você não quiser me dar e trocar, você pode falar qual é o preço que você dá nela. Irmão, Nabote era empresário, seria hoje um empresário de uva, um empresário de grande empresário de suco de uva, vendedor de vinho. Ele poderia falar assim: olha, a minha vinha ela custa tanto, mas já que você está dizendo para eu ver o valor que eu quero um valor muito maior, porque Nabote tinha a chance de ser um dos maiores produtores de vinho naquela época. Olha, rei Acabe, me dá esse valor aqui, porque eu vou pegar isso aqui, vou comprar, vou investir, vou comprar maquinário novo, e eu vou vender muito mais do que com essa vinha que eu tenho. Mas eu gosto da resposta de Nabote para ele. Irmão, ele não estava falando com o irmão que era amigo dele, ele estava falando com o rei de Israel. Um homem que tinha poder, era poderoso. Ele estava falando e ele fala uma coisa interessante: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Porque ele estava dizendo: Acabe, o que você tem para oferecer não chega nem aos pés daquilo que eu recebi por herança. Porque aquilo que eu recebi por herança não veio de você, veio do meu Deus. Porque Acabe estava querendo comprar, botar preço naquilo que tinha valor. Porém, Nabote se lembra da lei, lá em Levítico, quando Moisés tirou o povo do Egito, Deus tira o povo de lá, e quando entra na terra e diz assim: a terra que vós recebestes não é para vender, porque é herança. E aquilo que vem do céu é inegociável. Irmão, não pregue aquilo que vem para negociar, não pregue aquilo que as pessoas querem ouvir, mas fale aquilo que vem do céu. Por quê? Porque o que Deus te deu tem valor, irmão, mas não tem preço. Deus te deu um dom, veio do céu, tem valor, não tem preço. Não deixa o diabo colocar preço no que tem valor. Isso acontece com quem está cansado. Só que a Bíblia também vai dizer que olha, ele vai dizer assim: vende-me hoje a tua primogenitura. Sabe o que Deus falou hoje aqui também comigo? Que além de oferecer preço naquilo que tinha valor, acontece o quê? Que quem está cansado recebe propostas que não deveria receber. Olha a proposta que Esaú recebeu: vende-me hoje a tua primogenitura. Não era para ele receber essa proposta, mas ele recebe porque ele está esgotado, e ele está olhando para aquele guisado. E Jacó era esperto, sabia que Esaú poderia ceder. Quem tem chamado, irmão, mas quando você está esgotado, você recebe propostas que não deveria receber. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2, que Israel foi para a guerra, porém, Davi ficou. E um dia ele ficou em casa, foi à sacada, viu a mulher se banhar. Mas não era para Davi estar ali, era para Davi estar na guerra. E ele vai ver a mulher se banhar, e a gente conhece a história: chama a mulher, deita-se com ela, engravida, ele adultera e comete um assassinato, porque mandou matar a mulher de Betseba, a mulher Urias. E a Bíblia vai nos ensinar o quê? Que muitas das vezes a proposta que a gente recebe quando estamos cansados, porque Davi podia estar pensando assim: eu já ganhei tanta guerra, Deus sempre foi comigo, para quê? Estou cansado, eu vou descansar um pouco, eu mereço. Aí tem gente que está assim: eu estou cansado, mas eu mereço descansar. Então diminui o nível de oração, diminui o nível do jejum, diminui o nível de meditação na palavra. Porque eu já venci tanta batalha. Olha a minha vida cristã, a minha história já diz por ela. Eu mereço um descanso. Mas eu aprendo que o diabo não descansa. Eu aprendo que o inimigo todo dia está tentando te parar. Irmãos, em nome de Jesus,
Se você está se sentindo cansado, hoje Deus vai renovar as tuas forças aqui nesse lugar. Você veio aqui hoje para Deus renovar a tua força. E se você durante essa semana já recebeu proposta que você costumeiramente não recebia, é porque o diabo está percebendo que você está cansando. Mas em nome de Jesus, o dono da tua vida está aqui hoje nesse lugar, está me usando para falar para você que você não sai daqui mais cansado, não sai daqui desanimado, e aquilo que ele te ofereceu, pode jogar fora, pode colocar no chão, porque Deus tem muito mais para te dar. Irmão, lá em Mateus 4, capítulo 2 e capítulo 4, versos 2 e 3, verso final do verso 2, a parte final diz assim: depois teve fome. Está falando de quem? De Jesus. Jejuou 40 dias no deserto, depois teve fome. Olha como o diabo é, irmão. Ele observou Jesus 40 dias. Mas quando ele sentiu fome, ele pensou, ele está vulnerável, agora eu vou lá. E aí ele vai, e a Bíblia vai dizer, e chegando-se a ele o tentador. Eu acho bonito que a Bíblia diz, o tentador. Não diz, e chegando-se a ele o diabo, mas diz o tentador. Porque mostrou a função do inimigo diante daquela situação. Tentar a Jesus no momento em que ele achava que Jesus estava vulnerável. E a Bíblia vai dizer que ele tenta Jesus, transforma essa pedra em pão, se tu és o Filho de Deus, e mata a tua fome. Aí a gente conhece a história, e não vou citar aqui, mas o que eu aprendo aqui? Jesus recebe uma proposta que ele não costumaria receber, mas o diabo percebe que ele está com fome, e pensa, é uma chance que eu tenho de parar ele, porque ele é diferente. Ele é diferente. Ele jejua 40 dias, não é qualquer um não. A vida dele é diferente, o cotidiano dele é diferente. Irmão, o diabo está muito mais incomodado em parar quem faz a obra de Deus do que em parar aquele que não quer nada com Jesus. Quanto mais você trabalha para Jesus, mais você vira alvo do inferno. Quantas vezes já tentaram me parar aí? Cada um aqui tem uma história para contar. Só que a Bíblia vai dizer que veio a ele o tentador. Por quê? Porque o diabo sempre vai te tentar para você pecar. E lá em Gênesis eu aprendo o quê? Que o homem só peca se for tentado. Porque o diabo e seus anjos não pecaram porque foram tentados, quiseram pecar. Nasceu o pecado de ser igual a Deus, diante de Deus. Porém, Adão e Eva foram tentados a pecar. Você peca porque o diabo está o tempo todo tentando a você, para você pecar. E ele sempre está te observando, olhando para você. E alguma coisa ele viu na sua vida. E quando ele perceber que talvez você esteja cansado, esgotado, ele vem para te oferecer proposta que você costumeiramente não receberia. Quando você é um crente cheio da presença de Deus, você está ali caminhando, mas quando você cansa, se esgota, vai desanimando, você começa a receber propostas que o mundo te oferecia, que o mundo quer te oferecer. Vamos ali naquela festa, não tem nada a ver. Vamos ali naquele bar, não tem nada a ver. Vamos ali se deitar, não tem nada a ver. Vamos ali só curtir um momento, não tem nada a ver. Ele sempre vai te oferecer propostas para você cair. Por isso, irmão, eu estou te dizendo, Deus está te alertando. Não pense que essas propostas que chegam são do cotidiano, acontecem. É o inimigo por trás querendo parar a tua vida. Mas você veio aqui e o teu ouvido está atento à voz do Senhor. E Deus está abrindo teus olhos nessa noite, para você sair daqui dizendo para o diabo: olha, até hoje acabou a tua graça na minha vida, porque o meu Deus já falou comigo todos os seus planos para me parar. E se Deus está na minha vida, eu não vou parar, eu vou caminhar mais um pouco. E se lá na frente eu ficar fraco, Ele vai mandar água no deserto para mim. E se lá na frente eu cair,
Ele vai mandar maná do céu para me alimentar, mas Ele vai garantir a minha entrada na nova Jerusalém, na Canaã celestial. Irmão, você está aqui hoje, está sendo alimentado por esse maná. Ele está te dando força, Ele está te fortificando, Ele está te levantando, e você está aí fraco, caído, esgotado, mas vai sair daqui um gigante, vai sair daqui um leão, vai sair daqui outra pessoa. E aí, irmãos, vou terminar, estou terminando já. Ele diz assim: para que me servirá a primogenitura? Verso 32. Por quê, irmãos? Porque quem está cansado não enxerga mais o propósito da bênção. Olha o que Esaú está falando. Olha, eu estou tão esgotado, estou tão com fome. Para que vai me servir essa primogenitura? Ah, irmãos, ele não tinha noção. Porque quando a gente está esgotado, a gente perde o propósito da bênção. A gente não enxerga mais que aquilo que Deus me deu é tão grande, mas é tão grande. Mas eu estou cansado demais para perceber que aquilo que Deus entregou para mim vindo do céu, irmãos, é grande demais. Porque quando você está cansado, você diz coisas que não era para dizer. E tem muita gente que fala isso. Já tem gente que diz assim: está tão esgotado, está tão cansado, não percebe o propósito da bênção e diz assim: para que me serve o chamado? Para que me serve meu dom? Eu não pedi para ser pregador. Eu não nasci pregador, foi Deus que me escolheu, mas eu não pedi para ser pregador. Não pedi para ser pastor, não pedi para ser evangelista, não pedi para ser professor da escola dominical. Por quê? Porque você está tão esgotado que você não está percebendo o propósito da bênção de Deus na tua vida. E você começa a falar um monte de asneira e vomitar aquilo que nem era para você falar. E aí o inimigo está ouvindo tudo e está dizendo: está dando certo o que eu estou fazendo com ele. Está dando certo o que eu estou fazendo com ela. Mas em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o teu inimigo, irmão, o inimigo da tua alma, quando ele está diante de Deus, ele não é nada. Ele não é nada. O teu Deus é muito maior do que o inferno todo junto. E ele te trouxe aqui para dizer: olha, para de falar asneira, você está cansado, você está esgotado, mas o meu Espírito te dá força nessa noite. Irmão, o povo de Israel lá em Êxodo 16 começou a murmurar. Mas só que quando você lê Êxodo do capítulo 1 até o capítulo 16, irmão, você vai ver o mar se abrir. Você vai ver o exército de Faraó morrer no Mar Vermelho. Você vai ver que eles foram alimentados pelo maná, foram libertos da escravidão, viram as 10 pragas do Egito. Mas, porém, quando chegou no deserto, ficou cansado e esgotado, começaram a murmurar. Por quê? Porque eles não perceberam o propósito da bênção. E qual era o propósito da bênção de Deus tirar aquele povo do Egito e levar para Canaã? Trazer o Criador e o Salvador do mundo. Porque Deus precisava tirar aquele povo, porque através daquele povo viria o Salvador de toda a humanidade. Jesus, se o povo de Israel morresse no Egito, não teria Jesus Cristo, não teria redenção, não teria salvação. Eu e você nem estaríamos aqui. E o povo de Israel murmurou no deserto, porque deu mais valor ao seu cansaço do que o propósito da bênção. Meu amado irmão, não perca o propósito da bênção de Deus na sua vida. E aqui eu vou terminar. Como vencer esse cansaço? A Bíblia vai ensinar. Não é o método do Davi. Não, irmão. Não é o método meu, não. É a Bíblia que vai dizer. Como vencer esse cansaço? João 4,6. Jesus está caminhando e era necessário passar por Samaria. Ele passa por Samaria. A Bíblia vai dizer, João 4,6. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Cansado do caminho. Repara, Jesus também se cansou. Mas ele se cansou por causa do caminho. Porque o caminho cansa. A nossa vida é uma trajetória. Quando a gente nasceu, começamos a nossa caminhada. E um dia vamos terminar a nossa caminhada. Ou quando Cristo voltar,
ou quando nós morremos. Então nós estamos nesse trajeto, nesse caminho. Só que a Bíblia vai dizer, Jesus cansado do caminho. Porque o caminho cansa. Não estou dizendo que a gente está isento de sofrer cansaço, a gente pode se cansar. Porém, a Bíblia vai dizer que ele assentou-se junto da fonte. A diferença entre você se cansar no caminho e querer parar para descansar é aonde você descansa. Jesus descansou junto da fonte. Ele não descansou em outro lugar, ele descansou junto da fonte. Olha, eu estou cansado do caminho, vou dar uma parada aqui, mas a fonte não vai sair de perto de mim. Tem gente que está cansada, mas o problema dela é que ela quer descansar em outro lugar. Acha que o descanso dela é na balada que está começando meia-noite. Acha que o descanso dela é na festa mundana que vai acontecer na rua dela. Acha que o descanso dela é na droga que ela vai injetar uma vez só, não tem nada a ver. Deus não vai me matar, não. Você pode ficar cansado, porém, quando se cansar, descanse junto à fonte. E quem é a fonte? Ele está aqui nessa noite. Ele já chegou aqui nesse lugar. Ele é a fonte. Por quê? Porque é um rio que corre nesse lugar. É Jesus de Nazaré. Não é o Davi que está aqui não, mas é o próprio Jesus Cristo. Ele é a fonte, irmão. Descansa na fonte. Aí tem gente que diz assim: Senhor, a Bíblia diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Senhor, eu estou chorando e a noite não passa. Claro, você não descansa. Você descansa errado, porque uma coisa é eu deitar, dormir, e quando eu acordar eu nem percebo, mas passou rápido. A madrugada passou rápido, a noite passou rápido. Por quê? Porque eu dormi, eu descansei. Agora, quando você não dorme, quando você não descansa, fica acordado a noite toda preocupado, a noite vai demorar muito. Ela vai ser longa. O teu problema é que você não está descansando no lugar certo. Você está descansando no lugar errado. Você está batendo cabeça de um lado para o outro. Porque o teu cansaço, você está procurando descanso onde não deve procurar. E Deus está dizendo, no dia que você aprender a descansar em mim, a noite vai passar assim na tua vida. Quando você perceber, já está o sol nascendo na tua vida e a vitória chegando na tua casa. Porque o segredo é onde eu descanso. Descanse, irmão, na fonte de águas vivas que é Jesus. E aí Jesus falou lá em Mateus 11:28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Vinde a mim, quem está cansado. Vem para mim quem está cansado. Ele não disse, vai até Deus, vai até João, vai até meus discípulos, vai até a sinagoga. Não, vinde a mim. A solução era Jesus. Todos, não tem ninguém preferido, são todos aqueles que estão cansados. Aí a Bíblia vai dizer, cansados e oprimidos que eu vos aliviarei. A palavra oprimido aqui, ela está junto, ou seja, ela completa a palavra cansado. Por quê? No original, no grego do Novo Testamento, a palavra oprimido quer dizer, essa frase, oprimidos, significa o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados, sob o peso do vosso fardo, e eu vos aliviarei. Quem está cansado sob o peso do vosso fardo, eu vou te aliviar. Por quê? Porque o mundo, irmão, e a sociedade, ela coloca um fardo em nós, e que se a gente não perceber, ele vai pesando. Sabe qual é o fardo do mundo? Um deles é o corpo perfeito. Você tem que ter um corpo perfeito para postar nas redes sociais. Quem não tem um corpo perfeito, acha que está com um fardo muito pesado. Outro fardo é que você tem que ter um emprego perfeito, ganhar bem, emprego alto, empresa grande, coisa grande. E quem trabalha às vezes num emprego que muita gente não dá bola, se sente triste, menosprezado e até abandonado por Deus. Por quê? Porque você vive entrando na igreja e Deus está dizendo que você tem cabeça.
você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Mas, meu irmão, presta atenção, aquilo que Deus te deu, pode ser grande, pode ser pequeno. Se foi Deus que colocou na tua mão, é bênção de Deus para a tua vida. O mundo coloca aqui você, o casal perfeito, a vida perfeita, ou seja, são os bens materiais, estão vivendo o quê? É o aqui e o agora, ou seja, é o status diante dos homens. O mundo dá valor ao ter e não ao ser. E o fardo está pesando todo dia você está recebendo essa carga de fardo, e Jesus está aqui dizendo hoje: vinde a mim, você que está cansado, está esgotado, sob o peso do vosso fardo. Irmão, aquilo que o mundo colocou na tua vida e está fazendo você desanimar, você parar, Jesus é capaz de tirar hoje, em nome de Jesus, da sua vida. Essa palavra aqui, irmão, é para você que está aí cansado, para você que está esgotado, para você que botou na mente: esse vai ser meu último ano aqui. Não, esse não vai ser seu último ano aqui. Infelizmente, não vai ser o seu último ano. Satanás vai ter que beijar a lona de novo. Satanás vai ter que voltar para o inferno e tramar tudo de novo para tentar te parar. Porque esse será o ano mais extraordinário da sua vida. Deus ainda tem muita coisa para fazer na tua vida. Por quê? Porque cansaço nenhum, fardo nenhum que o mundo coloca vai parar a tua caminhada. E aí eu amo esse Jesus, sabe o que ele falou? Olha, me sigam, porque o meu fardo é leve. O que eu coloco para você é leve. O que eu te dou é leve. Porque eu não chamo quem é capacitado, eu capacito aquele que eu chamo. Deus, eu não estou aguentando essa chamada, mas Deus já te capacitou para você exercer ela. Irmão, em nome de Jesus, sai daqui nessa noite sabendo que todo o teu cansaço, Deus tem uma solução para ele, e é hoje. Venha até ele, beba dessa água e saia daqui vitorioso em nome de Jesus. Amém.